pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Que maravilha que você chegou até aqui. Aproveita então, se inscreva no nosso canal, conheça o nosso canal, curta nossos vídeos, aproveita e curte logo esse aqui. Se você deixar para o final, você acaba esquecendo de curtir. A gente precisa muito dessa curtição. Com certeza fortalece o canal. Hoje nós vamos falar da escravidão negra, parte 3. Roda a vinheta. Nessa terceira parte que nós falaremos aqui sobre a escravidão negra, nós vamos destacar também a diversidade das funções que os escravos desempenhavam aqui. Basicamente, aquelas funções que fogem daquele comum, daquele viés que era a principal, o centro da produção. No caso da colônia, cana-de-açúcar, e depois a mineração, e do império lá, o café. Nós falaremos de outras atividades que os escravos desempenhavam aqui. O primeiro elemento é definir esse cotidiano escravista aqui na colônia. Por exemplo, quais seriam as funções desses escravos? Diversas, muitas. Em geral, os escravos que trabalham lá na cana-de-açúcar e lá na mineração e também no café, eles são chamados de escravos de senzala. E esses escravos, eles são chamados assim para denominar aqueles escravos que estavam ligados à principal atividade produtiva do Brasil em um determinado período. No caso da colônia, mineração e açúcar, e ao mesmo tempo do império, o café. Mas, como dizia um jesuíta da época, o jesuíta Antonil, os escravos são os pés e as mãos dos senhores de engenho. Isso significa que eles têm funções diferenciadas e que eles estão ligados a todos os tipos de atividade. A aparência e, ao mesmo tempo, a forma como eles se vestem já denuncia isso. A forma como você vai encontrar esse escravo vestido já é um elemento que aponta para essa diferenciação. E mais ainda, o tipo de tratamento que vai ter esse escravo, que determina a relação deles com os senhores e com outros escravos, se dá também pelo tipo de atividades que eles desempenham aqui no Brasil. Outro elemento que também é importante é que o escravo acaba sendo uma forma de ostentação dos luxos dos senhores. Para esses senhores, ostentar sua escravaria era uma forma de ostentar o seu poderio econômico. Alguns senhores andam, por exemplo, ele e sua família, acompanhados de capatazes, acompanhados de mucamas. É o caso, por exemplo, de senhores que andam carregados por capatazes em redes. É o caso de senhores que andam com mucamas. É o caso de senhores que andam também em liteiras, isso muito mais frequente com algumas senhoras, com algumas sinhás, é muito frequente isso. Então isso seria uma forma de ostentar o seu poderio e até o número, a quantidade da sua escravaria. Há também um outro elemento que são os direitos, chamados direitos dos escravos. Eu não gosto muito dessa palavra porque ela acaba não correspondendo a uma totalidade do significado que ela tem, mas a gente vai utilizar para uma mera compreensão. Que seriam, na verdade, responsabilidades que os senhores passam a ter com esses escravos. Por exemplo, são os chamados 3 P's, que é o pão, o pau e o pano, que seria a responsabilidade do senhor, no caso, o pão, o alimento, no caso, o pau, o castigo, e ao mesmo tempo o pano, que é o vestuário. Olha que interessante, né, gente? Mas, enfim, o primeiro direito é a moradia, no caso desse elemento aí, a senzala. A moradia, a senzala deve ser uma moradia segura. Em geral, elas eram cercadas de grades, as janelas eram muito altas, apenas para garantir uma ventilação, e um desconforto total. É uma forma de guardar os escravos depois do trabalho, evitando as fugas e ao mesmo tempo garantindo que eles tivessem ali um local para dormir, para acordar no outro dia mais disposto para o trabalho. Embora isso não acontecesse, porque o desconforto daquele lugar acabava sendo uma dormida muito mais cansativa. Outro elemento é que alguns escravos, eles dormiam na senzala da casa. Algumas casas tinham a senzala de fora e tinham também a senzala da casa para os escravos que trabalhavam ali. As roupas, em geral, eram 2 peças que eles tinham direito de receber ao ano,
eles recebiam um par de roupas no primeiro semestre e um par de roupa no segundo semestre. Salvo os escravos que trabalhavam na casa, eles se vestiam um pouquinho melhor em algumas ocasiões. Os alimentos eram geralmente à base de farinha, à base de milho e também restos de animais. É importante dizer, gente, que essa alimentação é um dos elementos mais estranhos para os escravos. Por exemplo, em alguns casos, eles eram proibidos de se alimentar aqui no Brasil com produtos que lá na África era a base da alimentação deles. É o caso, por exemplo, de escravos que vinham de regiões onde eles comiam abundantemente frutos, por exemplo, como a banana, e aqui no Brasil eles eram proibidos de comer isso. A comida era a base de milho, e esse milho ele foi plantado não necessariamente para alimentar escravo, ele foi primeiramente produzido para alimentar cavalos. Aí, com o tempo, os escravos passaram a se alimentar dele também. E daí a gente percebe, então, que a criatividade, ao mesmo tempo, as condições de preparo desse milho acabaram originando alguns pratos muito saborosos que fazem parte da culinária de várias regiões aqui do Brasil. Os escravos eram proibidos, por exemplo, de comer doces, de comer as partes nobres da carne, de provar determinadas comidas ou de comer determinados frutos e principalmente de beber leite. Algumas roças de subsistência vão existir para garantir a alimentação desses escravos, e aí eles vão poder produzir ali legumes, frutas e garantir essa subsistência deles em algumas localidades. Ali nos engenhos e mais tarde na mineração isso vai ser muito comum, muito mais nos engenhos do que na própria mineração. Além desses elementos que são muito importantes, eu quero destacar também aqui a diversidade da escravidão, a diversidade das funções, a diversidade desses trabalhos, o que acaba tornando e criando o que a gente chama de categorização desses escravos. Primeiro eu gostaria de começar essa conversa dizendo para vocês que alguns trabalhos eles aparentemente parecem mais leves que os outros, o que erroneamente leva alguns a acreditarem que esses daí seriam menos escravos do que os outros que trabalham nos serviços mais pesados. Gente, é muito importante destacar para vocês que não existe menos escravo ou meio escravo. Ou é escravo, e quando é escravo é totalmente escravo, é propriedade, tá? Não confunda propriedade com objeto, mas é propriedade. Ou não é escravo, é livre. Existem escravos e existem livres. Nesse caso, eles eram escravos. Os primeiros a gente vai determinar aqui como escravos domésticos. E esses são escravos que trabalham com funções relacionadas a casas. E que a gente pode citar aqui vários. Eles têm uma relação diária com os senhores, porque muitas vezes eles moram na casa. Eles trabalham na casa. É o caso, por exemplo, da mucama. Aquela menina, aquela senhora que cuida da criança, que ela cuida da adolescente, que ela é dama de companhia para a sinhá ou então para a sinhazinha. É muito importante a presença dessa dama de companhia. A gente percebe que a sinhazinha ela não sai na rua se não tiver uma mucama para lhe levar a sombrinha. Então isso seria, além de uma forma de ostentação, uma conveniência, uma praxe da época que deveria ser seguida e que deveria ser levada em conta, que deveria ser levado a sério. Então a mucama é uma escrava doméstica. Os cozinheiros que trabalhavam na casa, eles poderiam ser homens e mulheres e que preparavam o almoço, que preparavam banquetes, que preparavam toda a alimentação daquela casa e que fiscalizavam também ali todo esse banquete, toda essa alimentação para que outros escravos não pudessem naturalmente chegar ali e meter a mão na comida. O capataz também é uma figura muito importante. O capataz é aquele sujeito que ele está ali na casa, vigiando tudo e dando ordem aos capangas, monitorando a segurança da casa e de toda a família que está ali. Algumas vezes o capataz, ele também é o que faz o serviço ou os serviços para o senhor de engenho. É ele então que toma conta de tudo ali. Muitas vezes o senhor tem segredos com esses capatazes. Ele confia muito mais no capataz do que a própria esposa dele. Quando ele chega em casa e pergunta se está tudo bem e a senhora diz que está tudo bem, ele só realmente leva em conta que está tudo bem depois que o capataz diz que está tudo bem.
ou então depois que o capataz conta alguma coisa para ele que realmente aconteceu. As amas de leite, olha que interessante, a ama de leite não necessariamente ela é uma escrava fixa, muitas vezes é uma escrava que é alugada entre senhores, mas a gente fala disso depois. Mas essa escrava, ela acabou de ter um filho, e o seu seio está cheio ainda de leite materno, e esse leite serve para amamentar aquela criança. Às vezes é a própria mucama, ou se torna a mucama daquela criança. É aquela escrava que amamentou e que depois vai tomar conta, que depois vai cuidar, que depois vai então se tornar a mucama daquela criança até a adolescência. Esses escravos, em geral, eles têm uma relação mais diária com os seus senhores. E pelo tipo de atividades que eles exercem, eles acabam tendo com os seus senhores uma relação de confiança. São escravos que geralmente levam a senhora na liteira e é preciso que ela tenha a segurança de que eles não vão fazer nada contra ela. São escravos que levam o senhor na rede e que têm a certeza ali de que eles também vão cuidar do senhor sem o agredi-lo. E são ao mesmo tempo escravos que estão ali no cotidiano da casa. É importante ter confiança no escravo que faz a comida. É importante ter confiança no escravo que trabalha de dentro. E essa relação acaba sendo uma relação muito mais tranquila. Do ponto de vista dos conflitos, a gente percebe que eles são muito mais tranquilos em relação a esses escravos e os escravos em relação a esses senhores. Como eu falei, eles não são menos escravos. Eles também sofreriam castigos. Mas é uma relação que, por conta da confiança, ela é muito melhor do que a relação que o senhor tem com os escravos, por exemplo, lá do engenho, lá da casa de caldeira, lá da casa da moenda, ou lá do garimpo da mineração. Os escravos de ofício eram escravos que, em geral, já tinham um ofício, uma profissão, uma habilidade para alguma atividade que nem todo mundo saberia fazer ou não teria habilidade, toda aquela condição de realizá-la de uma forma prática e eficiente. Eles dominavam a técnica de funções que eram necessárias ali. Eram os escravos carpinteiros que muitas vezes acabavam construindo paióis, senzalas. Eram os escravos pedreiros que construíam então casas, os próprios palácios e que ao mesmo tempo realizavam esse tipo de construção. Eram os escravos também barbeiros. É importante destacar que eram escravos que tinham a habilidade de lidar com navalhas muito rústicas e que faziam a barba do senhor sem necessariamente feri-los. Haviam também no meio desses os escravos que tinham a habilidade de lidar com determinadas curas. Eram os escravos cirurgiões. Eles faziam geralmente massagens em pessoas que estavam todas doloridas, ao mesmo tempo acidentadas, com baques, com inchaços. Eles faziam massagens com óleos, manuseavam esses óleos, essas ervas. Tinha uma prática de cura com ventosa, curavam dor nas costas, curavam dor na cabeça, com todas essas técnicas, essas habilidades. Também eram chamados de cirurgiões porque eles tiravam unha encravadas, às vezes conseguiam arrancar dentes, às vezes conseguiam também tirar furúnculos e acabavam então sendo chamados de escravos cirurgiões. Muitas vezes, por essa habilidade, eles acabavam também tendo um tratamento muito diferenciado em relação aos outros escravos. Os escravos de lida eram aqueles escravos que lidavam com serviços muitas vezes mais penosos, mais humilhantes ou mais pesados. E aí eram escravos basicamente que trabalhavam em obras. Muitos senhores alugavam seus escravos para que eles então realizassem obras públicas realizadas pela coroa portuguesa aqui no Brasil. Então eram escravos que trabalhavam muito pesado. Eles também poderiam ser carregadores de água. Era muito comum isso daí, tinha que ir no rio pegar água para trazer então para determinadas casas, e aí esses escravos desempenhavam esse tipo de função. Uma função muito humilhante que naturalmente era realizada todos os dias eram as funções dos escravos tigres.
que faziam os despejos. Todos os dias eles tinham que pegar então no recipiente todas aquelas fezes, todas aquelas urinas e levar a um córrego mais próximo. Muitas vezes esse recipiente era tão precário que aquilo acabava então escorrendo, e escorria no rosto desses escravos, passando então pelo corpo deles, e fazia com que por onde eles passassem exalasse aquele fedor. Eram as atividades deles. Em geral, eram escravos que faziam aquilo com muito mau gosto, com muita raiva. E geralmente estavam muito mal-humorados, olhavam com raiva para as pessoas que olhavam para eles, o que deu então a alcunha de escravos enfesados. E aí se passou a determinar que a pessoa que está com raiva, ela estaria enfesada. Certo? É um termo da época que acabou chegando aos nossos dias. Outros escravos importantes também eram os escravos de aluguel. Olha que interessante. Mas o escravo de aluguel, ele, claro, é um escravo que se aluga. Você tem um escravo que você aluga para outras pessoas. No entanto, o escravo de aluguel, ele pode ser também um escravo doméstico ou um escravo de ofício, que naquele momento está sendo alugado para uma determinada localidade ou para algum senhor, aonde, independente da situação, são acordos que serão feitos entre senhores. É um senhor que aluga o escravo para outro senhor. E esse escravo, então, ele vai fazer o serviço. Olha que interessante. Esses escravos de aluguel, eles geralmente, eles poderiam ser, por exemplo, cozinheiros, eles poderiam ser barbeiros, eles poderiam ser carpinteiros, que o senhor aluga para um outro senhor, e o escravo vai até lá e faz o serviço e depois volta para casa. Como assim ele volta para casa? Por que ele não aproveita para fugir? Primeiro porque, gente, ao voltar para casa, as moedas que são recebidas pelo aluguel do escravo, uma parte delas serão dada para o próprio escravo que foi alugado, que foi até lá, fez seu serviço muito direito, fez seu serviço muito correto e voltou. E agora vai ser, então, digno de receber um pecúlio das 5 moedas. Ele recebe uma, ele recebe 2, e muitas vezes ele vai, então, economizando aquilo ali, já visto que ele não tem, muitas vezes, como gastar, até para comprar a sua própria liberdade, futuramente, se for o caso. Ou a liberdade de alguém que ele queira bem, que seja muito necessário, ou que ele queira naturalmente alforriar, que pode ser seu parente, que pode ser uma pessoa que ele goste muito. Ele usa esse pecúlio mais tarde para comprar essa liberdade, se ele não quiser comprar a sua própria, que é o caso. E a última categoria de escravos, que é uma categoria muito comum, inclusive, de cair em prova, são os escravos de ganho. Olha que interessante aí, gente. Os escravos de ganho, eles são aqueles escravos que a gente vai então denominar de escravos comerciantes. São vendedores ambulantes. Aqueles escravos que a gente também denomina do escravo do tacho, do escravo então do panelão. Aquele escravo que sai geralmente para vender produtos. Ele anda pelas vilas, ele anda pelos centros urbanos vendendo algum produto. Em geral são alimentos. Eles vendem angu, eles vendem doces, eles vendem mingau, eles vendem tapioca, eles vendem frutos, eles vendem água, eles vendem leite. Em geral, a gente percebe que são alimentos, mas eles podem vender também outras coisas. Eles podem vender vassouras, eles podem vender ferramentas, eles podem vender também, inclusive, seu próprio corpo. Eles podem vender, inclusive, sua própria habilidade, o seu trabalho, a sua força de trabalho, que seria uma forma também de comercializar. Em geral, esses escravos, por exemplo, que vendem frutos, que são produtos mais baratos, eles vão negociar com o senhor uma forma de ganho. Prestem bem atenção, isso não é salário, tá, gente? Salário é uma coisa mais fixa, que é ali paga mensalmente. Eles vão negociar cada coisa que eles forem vender, na quantidade que eles venderem. Por exemplo, quando a gente percebe eles vendendo frutas, em geral, para que seja vendido mais rápido, antes que elas estraguem, e ao mesmo tempo que o escravo ele sinta mais motivado a vender, e ao mesmo tempo desempenhar uma habilidade melhor para comercializar aqueles frutos, o senhor negocia às vezes a metade do que ele vender. Por exemplo, vende tudo. Se você vender, a metade desse tabuleiro é seu. A metade do que você vendeu aqui é sua. Então, seria uma forma de incentivar o escravo a desempenhar de todo um jeito, todo um traquejo de lidar com essa venda.
O outro elemento seriam produtos, por exemplo, que são mais caros e ao mesmo tempo mais difíceis de vender. Por exemplo, tinha negros que saíam para vender leite, saíam para vender cachaça, saíam para vender, por exemplo, seu serviço, como escravos barbeiros, por exemplo. E alguns senhores, olha só que interessante, alguns senhores que compravam escravos, eles não seriam grandes, ricos proprietários, mas eles compravam escravos, compravam a estrutura lá de um carrinho, uma meia dúzia de carrinhos e mais uma dúzia de escravos, iam para os portos e esses escravos então pegavam esses carrinhos e iam transportar as mercadorias das pessoas que chegaram ali cheias de produtos nos portos brasileiros, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, em qualquer outro porto aqui do Brasil, aonde praticamente o agrado viria da remuneração do pagamento de um jornal, que seria uma jornada de trabalho, que seria então negociada com esses escravos. Em geral, esses escravos vão receber pelo tempo que eles passaram trabalhando. Em geral, eles vão negociar pelo tempo que eles produziram. Jornal, não esqueçam, é o pagamento de uma jornada de trabalho. E aqui a gente encerra toda essa classificação de escravos, levando em consideração que eles trabalhavam em várias atividades, que eles trabalhavam com várias habilidades e que eles, inclusive, poderiam ser agradados com pequenas remunerações temporárias, que a gente não pode confundir com salários. Em geral, eram os escravos que tinham uma melhor relação com os senhores, mas nem por isso deixavam de ser escravos, nem por isso deixavam de ser castigados quando fosse o momento adequado para isso ou a circunstância exigisse esses castigos. Se você gostou dessa aula, então dê um like aqui. Se você ainda não deu um like lá no começo do vídeo, para aí um pouquinho, dá um like aqui no nosso vídeo para ajudar a fortalecer o canal. O canal H de História, mais uma vez, agradece a sua presença por aqui. Valeu!